O cineasta Marcelo Gomes está de volta ao Festival de Berlim, por onde passou em 2014 na sessão Panorama, com o filme O Homem das Multidões, uma parceria com Cal Guimarães. Seu novo filme, Joaquim, que conta a história do alferes da Guarda Real da Coroa Portuguesa, está nada mais, nada menos do que na competição oficial do festival. Marcelo, por que o interesse por esse personagem e qual o momento da vida dele que você está retratando no filme? Olha, tudo começou com um convite de um produtor espanhol que estava fazendo uma série de filmes sobre os libertadores das Américas para comemorar os 200 anos de revoltas de libertação dos países da América Latina. Eu comecei a ler sobre o Joaquim, eu adoro cinema histórico. O primeiro roteiro que eu escrevi é um filme histórico, que é o Madame Satã. O primeiro filme que eu fiz na minha vida, que é o Cinema Aspirantes Urubus, é um filme histórico, eu adoro história. Então, eu fui me instrumentalizar. Comecei a ler livros sobre a vida do nosso herói Tiradentes, e eu não queria fazer uma biografia clássica do nascimento até a morte. E sim, o que me interessou em tudo que eu li foi o momento onde esse guarda, esse soldado da Guarda Real Portuguesa, se rebela contra seus próprios súditos e se transforma num revolucionário. E eu fiquei imaginando como é que ele construiu esse processo de consciência política no século XVIII, onde a colônia do Brasil tinha uma ética muito complexa, né? Muito cruel. Né? A gente vivia um momento da busca do ouro, e o ouro, você sabe, né? Como um personagem diz no filme, destrói tudo, né? Primeiro as terras, depois os homens. Né? Além disso, tomavam terra dos índios, né? Escravizavam os africanos, que vinham aqui para o Brasil na condição de escravos. Então, era uma ética muito cruel. Então, como é que esse homem comum, Joaquim, constrói a sua consciência política? E a partir daí surge o filme. O Marcelo Gomes é roteirista de diversos filmes brasileiros. Você já falou do Madame Satã, do Karim Ainuz, tem Deserto Feliz, do Paulo Caldas. Enfim, são muitos filmes. E ele também assina o roteiro do Joaquim. Como é que foi construir esse roteiro sobre a vida de uma pessoa que é, num momento da vida de uma pessoa que é muito pouco documentada, né? É porque, salvo engano, existem 2 documentos históricos sobre o nosso Tiradentes. É o registro de batismo dele e os autos da devassa, que é o processo que foi feito contra os inconfidentes, e onde ele ali fala algo da vida dele. Mas não existe nenhum documento histórico que conte exatamente esse momento. E eu li livros sobre a vida do Joaquim, livros históricos, mas eu também li livros que eles falavam muito do cotidiano do Brasil colônia. Mais de 200 mil pessoas foram para as Minas, e ali começa a surgir um caldo cultural. Então, eu fiquei muito interessado nesse caldo cultural. O meu cinema tem uma relação muito grande com o documentário. E eu decidi fazer, muito mais que um relato histórico, uma poesia do cotidiano das Minas no século XVIII. Muito mais do que uma novela, o filme eu acho que tem um tom muito crônico, sem ser uma crônica oficial, mas uma crônica não oficial. E a partir daí surgiu esse nosso Joaquim. Então eu digo que o filme não é sobre o Tiradentes, é o Joaquim que um dia vai se tornar o nosso Tiradentes. Vamos ficar aqui. Bora aqui fazer o garimpo. Uma incompatibilidade com a agenda do ator João Miguel, um dos protagonistas de Cinema Aspirinas e Urubus, o encantador primeiro longa de Marcelo Gomes, não permitiu que ele interpretasse o protagonista dessa história. E aí surge Júlio Machado, que o Brasil todo conheceu no ano passado com a exibição da novela Velho Chico na Rede Globo. Como que você encontrou esse ator? Eu adoro esse processo de garimpagem, na construção de um elenco. Todos os meus filmes eu faço muitos testes, né? E aí me ajudou nesse processo a Maria Clara Escobar, que fez o casting junto comigo. E foi muito interessante, porque o Júlio vem do teatro. Antes de convidar ele não estava ainda na novela. A novela foi algo depois do nosso filme. E eu selecionei outros atores portugueses que moravam aqui no Brasil, atores portugueses que a gente trouxe, outros atores que já estavam certos para o elenco, de Minas Gerais, como o Rômulo Braga, como os atores do Galpão, que eu já trabalhei com eles e queria trabalhar do outro. Então é muito interessante, porque eu juntei atores de diferentes lugares, diferentes referências, e eu gostei muito desse frescor que o elenco tem. São caras desconhecidas, pessoas desconhecidas, e para um cinema crônico, quase documental, acho que imprime uma verdade que eu queria para esse filme.
foi isto? O que é? Sussuarana. Que é uma sussuarana? Sussuarana é uma onça pequena. Tem muito nessa região aqui. E onça é o quê? Onça é um bicho que te come. Como são essas participações internacionais? Os nossos personagens são os seguintes: todos eles que eram personagens portugueses, a gente decidiu que eram atores portugueses que iam fazer esses personagens. Que ótimo. E os atores que iam fazer os escravos, a gente trouxe atores de Portugal, mas atores de filhos africanos, com origem africana e que falam dialetos crioulos. Então, a Minas nossa também é uma Babel de línguas. Tem os índios falando sua língua guarani, os escravos africanos falando o seu dialeto crioulo da Guiné-Bissau. Está tudo ali. Então, a gente achava que isso era fundamental para o nosso documentário. Joaquim se passa no século XVIII, ou seja, é um filme de época. Foi rodado na região de Diamantina, em Minas Gerais. Tem na fotografia o Pierre de Kirchhoff, tem na direção de arte o Marcos Pedroso. Eu queria que você falasse para a gente sobre suas escolhas estéticas. Eu assisti um filme que foi rodado também na região de Diamantina, que se chama Terra Deu, Terra Come. Do Rodrigo Siqueira. E eu adorei aquele filme. E eu ia rodar na região de Diamantina, né? Porque eu adorei também aquela região, porque ela tem uma paisagem muito bela, mas muito árida também. E muito impenetrável. Convidei o Pierre, a gente se deu super bem. Já o Marco Pedroso é um coautor dos meus filmes, desde o Cinema Piranhas e Urubus. A gente trabalha muito, um confia muito no trabalho do outro. E ele fez um trabalho magnífico de direção de arte, porque a gente queria fazer um filme histórico que, de uma forma ou de outra, saísse daquele caminho que é um pouco martelado nesse cinema histórico, aquele BBC drama, né? Tem aquela direção de arte pomposa, um figurino que às vezes não deixa nem o ator falar, e depois vem o filme. E geralmente o filme se compõe de planos clássicos, né? Com a câmera clássica. E o nosso cinema, com essa ideia de fazer um cinema crônico, um cinema da poesia do cotidiano, a gente achava que a gente tinha que estar próximo dos atores, transpirando que nem ele, sentindo o cheiro do século XVIII. Então a nossa câmera é quase na mão, ela não para, é uma câmera contemporânea, que dá uma sensação de quase um documentário de época, né? E o Pierre foi muito feliz nessa fotografia, vocês vão ver. Joaquim é uma coprodução com Portugal e Espanha. Como é que você conseguiu viabilizar seu filme? Olha, a Espanha veio no início com essa ideia da gente fazer um filme que fizesse parte da série, mas aí vieram as crises econômicas na Espanha, mas a gente estava tão emocionado, tão empolgado com a ideia de fazer esse filme, que a gente decidiu continuar a captação de recursos, por isso que o filme também demorou muito, e também foi importante esse tempo para eu depurar o meu processo de leitura desse Brasil do século XVIII, e depois a gente conseguiu captar aqui no Brasil, e com o edital Luso Brasileiro, a gente conseguiu, essa produtora Alquiba Filmes estava muito interessada em coproduzir conosco, porque gostava muito dos meus filmes, admirava, e a gente queria trazer atores portugueses para o filme. A gente precisava de uma coprodutora em Portugal, e a gente ganhou o edital, e a partir daí também com o edital do Ibermídia, a gente consolidou essa coprodução ibérica, Brasil, Portugal e Espanha. O cinema brasileiro produziu vários filmes sobre a Inconfidência Mineira. Entre eles está Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade, de 1972. Você tentou dialogar com algum desses filmes? Serviram de referência para o trabalho que você fez? Eu acho que esses filmes são muito interessantes. O do Joaquim Pedro, magnífico. E o Joaquim, ele trata exatamente do momento do processo, dos autos da devassa. E ele vai ali. Eu queria fazer algo diferente. Eu acho que esses filmes já cumpriram o seu papel. E eu queria exatamente falar dessa construção da consciência política. Eu acho que eu sou uma pessoa que está em 2017, né? Então eu acho que o artista é uma pessoa do seu tempo. Então eu acho que esse momento que a gente vive no mundo é um momento que se fala muito de política, mas eu acho que a maioria das discussões são muito superficiais e às vezes um pouco levianas. E eu acho que está na hora da gente refletir sobre a construção da consciência política.
E eu acho que era muito adequado falar exatamente desse momento da vida do nosso Joaquim em 2017. Você tem a expectativa de que o público do seu filme também ganhe uma consciência política ao ver o seu trabalho? Se inspire no seu filme para ter mais noção do que está acontecendo nesse país? Eu fico imaginando assim, se o Brasil fosse para um divã do psicanalista, né? E aí o psicanalista ele estava em crise, né? Então o psicanalista ia perguntar o quê? Me fale da sua mãe, me fale do seu pai, me conte sua vida pregressa. E eu acho que a história é exatamente isso, o passado é exatamente isso. O passado do país tem que ser refletido para entender a nossa crise agora. Então, eu acho que é muito importante a gente voltar para as nossas origens, voltar para a nossa formação social, ver as fraturas sociais que foram construídas naquele Brasil colônia e entender as fraturas sociais de hoje em dia. E eu acho que foi muito importante para mim, nesse processo de pesquisa, descobrir isso, que o passado é vivo e o passado está presente agora. E eu espero que o espectador tenha esse mesmo sentimento. Joaquim chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes. Essa passagem pelo Festival de Berlim certamente está ajudando muito, vai ajudar muito a divulgação do filme, né, Marcelo? E isso está dando uma visibilidade incrível para a gente. A gente conseguiu espaço em várias mídias que a gente não teria naturalmente, porque o orçamento de divulgação do nosso filme é muito pequeno. Além disso, eu acho que Berlim é perfeito para o nosso filme, porque é um festival muito político, né? E o nosso filme trata de um tema extremamente político. E, além do mais, o público de Berlim, sempre depois das sessões existem debates, e a gente aprende muito com esses debates, e é muito importante para a gente. Isso aí, Marcelo. Parabéns. Obrigado. Boa sorte com o filme. Obrigado. Precisamos de muito. Isso aí, vamos lá.